Bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast que vai transformar a sua advocacia de dentro para fora. Se você quer atuar com mais segurança e quer transformar seus resultados, você está no lugar certo. Vamos agora nessa jornada? Bom, eu sou a Gisele e estou aqui com a Tuane. E nós vamos, antes de começar o nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre nós. Meu nome é Gisele Tursen de Oliveira Vivan, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, sou analista de perfil comportamental Master Coach e atualmente presidente da Comissão de Inteligência Emocional da OAB de Itapema. Olá, eu sou Tuane, advogada, consteladora sistêmica e pós-graduada em comportamento humano. Bom, nosso podcast ele nasceu de um movimento dentro da Comissão de Inteligência Emocional e Alta Performance da Subseção de Itapema e começou com um movimento com palestras que ainda permanecem, com cafés da manhã, com o intuito de formar um mastermind da advocacia. E em meio a esse movimento que mostrou-se tão rico, com diálogos maravilhosos, de troca de experiência entre todos os advogados, surgiu a possibilidade e a intencionalidade de levar isso através de um podcast, que possamos, através desse movimento, levar essa voz para mais advogados. Então, com isso, nasceu o Pode Sentir. Apresento, então, a nossa ilustríssima entrevistada de hoje, a doutora Tabita, presidente da Subseção de Itapema, uma profissional inigualável, que nos inspira em toda essa tua trajetória. E deixo aqui um breve currículo da doutora Tabita. Nascida em Itajaí, filha de advogado, seguiu os passos da vocação familiar e se formou em Direito pela Univale em dezembro de 2003. Advogada desde 2004, atua em escritório próprio desde então, com especialidade em Direito Previdenciário. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a advocacia e com a valorização da classe, atuou como delegada da CASC, na OAB de Itapema, nos períodos de 2007 a 2009 e de 2010 a 2012. Na gestão 2013-2015, assumiu a vice-presidência da OAB de Itapema e, posteriormente, integrou a diretoria estadual da CASC entre 2016 e 2018. Foi também procuradora da Câmara dos Vereadores de Itapema nos anos de 2017 e 2018. Eleita presidente da OAB da Subseção de Itapema para a gestão 2022-2024. Foi reeleita para mais um mandato à frente da instituição, agora de 2025 a 2027, consolidando uma liderança baseada em diálogo, acolhimento e fortalecimento da advocacia. Agradecemos imensamente à doutora Tabita por aceitar esse convite e estar conosco, compartilhando o seu conhecimento. A gratidão é minha, a honra é toda minha de estar aqui hoje participando e nessa estreia, né, do nosso Pode Sentir. Então, muito obrigada a vocês duas por tudo que vocês demonstram, por tudo que vocês são e por tudo o que vocês têm oferecido até hoje para a nossa advocacia de Itapema e de hoje adiante para a advocacia de todo o estado de Santa Catarina. Parabéns mais uma vez às doutoras. Obrigada, doutora. Muito obrigada, é realmente uma honra tê-la aqui com a gente no nosso primeiro Pode Sentir. Primeiro de muitos, e eu quero que vocês compartilhem aqui com a gente todo esse conhecimento, porque aqui a gente vai trabalhar realmente a nossa inteligência emocional. E para começar já a falar de todos os resultados, né, que nosso trabalho começou lá na nossa Comissão de Inteligência Emocional, com o apoio da doutora Tabita, vamos falar um pouquinho sobre como a atuação da inteligência emocional na advocacia mesmo. Doutora, como você percebeu a importância da inteligência emocional na sua carreira como advogada? Bom, enquanto acadêmica de direito, né, eu achava que o meu maior desafio seria a apresentação do trabalho de conclusão de curso. E isso realmente era algo assim que me deixou muito ansiosa, muito nervosa. E mal sabia eu que ali não estava nem perto de ser um dos pontos mais estressantes, né, da minha carreira que estava ali iniciando. E sim, a advocacia é algo que exige muito do advogado, né, da área mental, do raciocínio lógico.
E a pressão ali de me ver recém-advogada, recém-formada, ainda que eu estivesse já no escritório consolidado, com toda a experiência por trás dele, o fato de você fazer uma audiência a primeira vez, aquilo foi muito estressante para mim. Estressante no sentido de que eu presenciei diversas audiências onde o embate muitas vezes era fervoroso, né? E aquilo me deixava muito ansiosa. Meu Deus, agora a minha primeira audiência sozinha, não tinha mais ninguém segurando na minha mão, né? Ao meu lado. Então eu seria o papel principal, né? A pessoa da qual o meu cliente me constituiu para que eu o representasse e estava ali apostando todas as fichas em mim, né? Então, veja bem, Gisele, eu com 23 anos de idade, recém-formada, recém-carteira da OAB e já com aquela responsabilidade, né? E realmente foi algo assim que eu... não vou dizer que, na primeira audiência, não foi tudo bem, a gente realmente fica insegura, pensando, e se o juiz falar de uma forma mais ríspida, ou se o advogado da parte adversa sentir a minha fraqueza, né? E a minha falta de conhecimento de inteligência emocional, que na época era 0, e então foi algo assim muito desafiador. E eu, ao longo da minha carreira, ao longo desses 20 anos na advocacia, eu pude observar que encontrei já advogados que desistiram, não da advocacia em si, mas desistiram dessa atuação com embates, com audiências ou, né, com algo que realmente a pusesse numa condição de estresse emocional e partissem para uma área um pouco mais segura, né, no sentido de não ter aquele estresse, né, de desafiador, assim, de desafiar a pessoa em si, né, então... E isso me fez cada vez mais, assim, pensar, né, de que forma eu poderia melhorar. E foi algo, assim, que eu fui construindo aos poucos, né, isso demorou bastante tempo e até hoje, né, um exercício diário, eu digo e repito, né, estamos sempre em busca da nossa inteligência emocional, mas que eu posso dizer, assim, que a jovem advocacia de hoje enfrenta isso, né? A gente lida com isso, os jovens advogados que a gente entrega as credenciais, inclusive nas entregas de credenciais, eu sempre brinco assim com eles, olha, agora é o momento de vocês praticarem a oratória, vamos enfrentar. Sim. Algum de vocês, por livre e espontânea pressão, vem aqui na frente e dá uma palavrinha, ou nem que seja um agradecimento. Eu já vejo ali, né, aquele jovem advogado recém pegou a carteira e tá super ansioso, fala, não, eu estou aqui do teu lado, vamos juntos. Tenso, né? E eu já tô ali preparando aquele jovem advogado, que aquilo ali é só o comecinho, né? Verdade. Ele não vai poder desistir à medida que os desafios aparecerem. E é importante a gente refletir que esse estresse, né, a primeira audiência, o primeiro embate emocional, né, o que ele pode causar no futuro da tua advocacia. Como a doutora disse, muitas vezes é um estresse tão grande, uma falta de preparo, uma falta de tranquilidade, que o que acontece? A pessoa desiste. Isso não é para mim. Né? A primeira sensação já é um medo tão grande que cria uma barreira, uma barreira emocional. E passar por isso várias vezes, se a pessoa não tem realmente esse equilíbrio, essa coragem, essa preparação de realmente o estresse, o sentir medo, o sentir, né, a ansiedade, você vai sentir, porque nós sentimos. Mas o que a gente vai fazer com isso? Qual é o aprendizado disso? Então, o advogado que está iniciando, ele tem que entender que todo mundo tem o frio na barriga, de qualquer situação. Sim, somos humanos. Somos humanos. Mas o que a gente precisa é aprender com a inteligência emocional a controlar isso, a tirar o melhor desse sentimento. E essa frustração, muitas vezes, te impede de prosseguir numa carreira e de pedir ajuda, às vezes, né? Se você tá com problema de fazer uma audiência, tá nervoso, aí tem aquela humildade que a gente sempre fala, que também é inteligência emocional. Ter humildade me ajuda, exato, vamos juntos, né? E é isso que a inteligência emocional também procura. E eu vejo o quanto as pessoas desistem, muitas vezes, pela primeira frustração. Cria um bloqueio. E isso a gente na advocacia está acostumado com o jovem advogado, mas muitas vezes passamos por situações assim, né? De enfrentar e desistir.
Isso, não estamos imunes a isso, né? Isso pode realmente acontecer. A questão é como lidar com isso. Exato. Né? E é aquela frase, né? Que a prática leva à perfeição. E é exatamente isso, né? Você tem que praticar, você tem que enfrentar, você não pode entrar no casulo. Você tem que sair e enfrentar. E isso é o que eu tenho recebido conselhos, graças a Deus. Eu tive pessoas experientes, né, ao meu lado desde o início da minha carreira, e isso me ajudou muito no sentido de que você tem o conhecimento técnico, você tem o raciocínio lógico, então você precisa trabalhar aqui o seu emocional para que você consiga, então, elevar a sua carreira para um nível, né? Mas isso é uma construção. Concordo que seja uma construção. É como a gente fala, a gente sabe o que fazer quando sai da faculdade, né? O teórico tá ali, né? Agora, o agir, que é a emoção, né? O emocional é treinável agora, né? É uma segunda fase da nossa experiência na advocacia, é isso, é colocar em prática tudo que a gente já tem na parte racional, que é a parte emocional. Isso mesmo. Perfeito. Vamos lá, doutora. Houve alguma situação em que você percebeu que a inteligência emocional é um grande agente de transformação pessoal e profissional? Com certeza. Houve uma situação muito específica e particular, e que eu guardo isso com muito aprendizado. Foi ali, acredito que eu tinha uns 10 anos já de carreira. E eu embora eu já tinha especialidade do direito previdenciário, eu atuava em diversas áreas também. E uma delas era direito de família. E eu tive uma situação muito específica de uma dissolução de união estável, onde envolvia menores, e na época eu já era mãe. E aquela situação específica me levou a um patamar, assim, de um envolvimento emocional muito grande com aquela situação, e eu não soube diferenciar, eu não soube tirar o meu pensamento de mãe, o meu pensamento emocional do pensamento racional. E aquilo me incomodou no sentido de que eu me incomodou a me provocar. Eu passei, assim, uns grandes meses, né, pensando naquela situação, e eu não desisti do direito de família, eu escolhi não atuar mais no direito de família. Então, eu digo que eu não tenha desistido porque foi algo de uma forma consciente, onde eu pude, de forma racional, pensar, valorizar o profissional que atua na área da família. Realmente é uma pessoa que sabe conseguir separar o emocional, né? Muito embora tenha empatia, não estou dizendo que a pessoa não tenha, né? Porém, ela sabe diferenciar e ter a confiança de que, se o cliente te escolheu para defendê-lo, é o mínimo que você pode oferecer, né? Então, isso me levou a um trabalho de consciência, onde eu consegui colocar a minha mente, o meu trabalho, o meu raciocínio em outras áreas, que eu pude ter o maior aproveitamento de mim mesma, né? E decidi, então, a partir desse momento, que eu não atuaria mais na área de direito de família, e continuei, então, fazendo a minha área um pouco mais delimitada. Isso também leva em consideração a maturidade, né, da pessoa. Mas isso, para mim, foi um marco, assim, muito, muito grande de nível, assim, de envolvimento, que a inteligência emocional me levou ali para o ponto de dizer, não estou desistindo, eu estou escolhendo o que é melhor para mim, e no sentido de que eu estaria me dedicando e colocando toda a minha, meu foco, a minha atenção naquela área que eu sabia que eu me destacava muito mais, né? Sim. E assim foi feito, assim, foi algo bem marcante, bem... E acredito que tenha sido ali pelos seus 10 anos de advocacia que aconteceu, ainda demorou bastante, né? Mas acredito que pela maternidade também isso tenha levado um envolvimento um pouco maior, assim, né? De você se colocar, eu sou uma pessoa muito empática, de me colocar na situação do próximo, né? Sim. Então, acredito que tenha sido esse o ponto mais marcante, assim, na minha carreira jurídica. E demonstra a importância da inteligência emocional para, de fato, seguir um caminho ou um nicho que tu tenhas uma maior identificação e que seja também uma advocacia mais leve, que tu venha a contribuir para o teu cliente, que tu seja, de fato, um instrumento, uma ferramenta, e que tu não tome as dores do cliente, né? Só um adendo, quando a doutora falou de direito de família, eu também lembrei de uma situação que talvez foi o primeiro divórcio que eu fiz como advogada, óbvio.
E eu me envolvi tanto emocionalmente com a causa, em que a cada minuta, foram várias minutas, várias situações, várias retificações, mas a cada minuta eu ficava cada vez mais tensa. E lembro tão bem que depois que eu finalizei esse divórcio, eu precisei fazer várias sessões de fisioterapia. Olha só. Porque realmente naquele momento eu trouxe a causa do cliente para mim e eu saí do meu lugar exclusivo de advogada. Então, eu acabei tomando a dor e me envolvendo emocionalmente com a questão. E duas questões que a gente tem que cuidar, bem isso, como a doutora falou, o perfil, né? Tem pessoas que são muito empáticas. A gente fala que até de perfil comportamental, que vai ficar para outros momentos, né? Uhum. Que é algo que a gente adora falar também na inteligência emocional. Mas quando você é uma pessoa que realmente não é muito emocional, tem a questão da empatia muito forte, e isso depende de perfil mesmo, você atuar em áreas como o direito de família tão emocional, você se envolve. E exatamente, tem pessoas que não conseguem deixar de se colocar no lugar do outro, né? Então, nós, advogados, também temos que ter essa noção de qual é a área que realmente fica leve para nós. Então, a pessoa que tem muita empatia, que a pessoa que realmente é muito sentimento, ela atuar na área de família, ela consegue ser uma boa advogada, mas ela sofre muito mais. Ela se envolve muito mais. E aí vem aquela questão de você ter a sua maturidade, experiência, inteligência emocional para saber, isso vai ser positivo? Eu vou conseguir me entregar e vou conseguir chegar em casa e separar isso? Isso, deixar o momento Deixar advogada no escritório. E esse é o maior desafio, porque a advocacia, ela realmente é uma entrega muito grande. Mas você precisa também ter o entendimento de que você precisa sair da área de advogado e chegar em casa sem isso. Homens e mulheres, não é só as mulheres que, né, precisam ter essa expertise. É também entender que você não pode se envolver emocionalmente. E outra coisa que eu acho incrível, que eu aprendi na advocacia previdenciária, é a autorresponsabilidade, né? A gente tomar as dores do cliente e fazer com que o cliente seja a vítima sempre. Todo mundo tem responsabilidade sobre o que lhe acontece, né? Parcial ou não. Então, eu lembro que na minha advocacia no INSS, o culpado era o INSS, sempre o INSS, né? Mas, ou o contador também, né? O contador, a doutora Tabita sabe, né? Ou era culpa do contador, ou era culpa do INSS. Da pessoa que contratou o contador e da pessoa que nunca recolheu o INSS, não era, né? E ao final do processo, era culpa do advogado que não conseguiu reverter. Então, assim, a gente trabalhar na advocacia também é a autorresponsabilidade do cliente também, né? Que ele também tem uma parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo. E a gente, como advogado, a gente quer ser o super-herói, né? A gente quer resolver tudo e proteger até aquela pessoa que também tem responsabilidade. E quando eu comecei a usar essa linguagem na advocacia previdenciária de que, mas o contador, quem que contratou, né? Ele foi culpado. Mas há também uma falta de, Sim, foi o mais barato ou não, né? Tem essa história. Então, essa questão, a gente também, como advogado, tem que conseguir se colocar para o cliente essas análises também de que ele também faz parte da responsabilidade processual e do que está acontecendo com ele. Para mim foi bem libertador também na atuação. Sem dúvida. Eu me recordo agora, as doutoras falando, eu me recordei de um saudoso professor da faculdade que ele dizia, né, que quando o cliente chega na sua porta, a doutora na terra e Deus no céu, né? Aí vai passando o processo, as coisas não acontecem como a forma como ele queria e no final do processo, o advogado, não fez nada, não sabe nada. Foi uma falha. Então a gente precisa... Nunca tem culpa. É a falta de autorresponsabilidade. O cliente nunca tem culpa. E é isso que a gente precisa aprender também na advocacia, para os jovens e até para nós que temos experiência. Às vezes a gente quer proteger tanto o nosso cliente que a gente esquece que ele que deu causa em algumas coisas, algumas situações, né? Doutora Tabita, né, nossa presidente. Liderar uma subseção da OAB exige tomadas de decisões, uma escuta ativa e gestão de conflitos. Como a inteligência emocional te ajuda no dia a dia da função como líder, como presidente da subseção de Itapema? Bom, primeiro eu quero dizer que presidi a subseção da qual eu escolhi para exercer a minha atividade de advogada, né? Há mais de 20 anos, está sendo, né? Foi e continua sendo uma das maiores honras da minha vida, estar a gestão passada junto com os meus colegas diretores e agora com a atual também de poder
né, e fazer projetos e poder trabalhar e agir nas defesas, né, de toda a nossa advocacia. Isso sempre foi, vai ser lembrado como uma das maiores honras realmente que eu tenho certeza que eu já tive e terei em toda a minha vida, né? E como eu disse, repito, a inteligência emocional, ela é algo construída diariamente e ela é um exercício diário, né? E ela é aprendida, com certeza. Vocês estão aqui para nos ensinar. E eu tenho aprendido desde então, né? Desde o ano de 2022, aqui meu primeiro ano de gestão, eu era uma Tabita e hoje eu estou sendo outra Tabita, né? Sempre tive muito essa característica de mãezona, de acolhimento, de empatia. Essa sou eu, né? De me colocar no lugar do próximo. Mas a inteligência emocional, ela elevou realmente o nível, né? De consciência de que para liderar, a liderança, eu aprendi que ela é mais do que liderar, você precisa estar ali para servir, né? Então, eu estou presidente da OAB e o meu objetivo é esse, realmente servir a minha classe, e eu sempre falo para todos os advogados que estão ao meu redor. Se hoje eu estou aqui fazendo isso e dando o espelho para vocês, é porque eu quero que, num futuro próximo, vocês também estejam fazendo isso por mim, né? Por todos nós. Então, é algo assim que foi muito desafiador eu aprender, né? De que você tem que ter liderança, sim, mas você não precisa ser ríspida, você não precisa agir com rigidez, né? Para que você seja uma pessoa firme e um líder, né? Exato. Então, isso realmente foi algo muito desafiador e continua sendo. E eu tento sempre tratar as pessoas da forma mais empática possível, né? Uma resolução, alguma coisa assim que realmente, algum advogado tá bravo porque alguma coisa aconteceu que não tá de acordo com o que a pessoa quer, né? Ou enfim, diversas situações que eu já passei, né, durante, claro que foram muito poucas, mas diversas situações não tão boas, assim, sim, agradáveis, sim, né, que você escuta de um advogado ou de outro e tal. E com a inteligência emocional, a gente aprende que rebater de sangue fervendo nunca é a melhor alternativa, né, nunca é a melhor opção. Então, a inteligência emocional tem me ajudado muito, né, nesse discernimento, nessa empatia, nessa calma, nessa serenidade, né? De que eu estou ali para servir e que muitas vezes o que o advogado está jogando em cima de mim não é exatamente com relação não se diz com relação a mim, né? Eu aprendi que está se referindo exclusivamente a algo dentro dele. Perfeito. Que ele está jogando em cima de mim, mas a gente... Não, doutor, vamos tomar um café, vamos conversar antes. Será que é assim mesmo, dessa forma? Até para você entender, né? O que está acontecendo, qual é o problema, e tentar ajudar da maneira mais tranquila possível, né? E eu tenho a grata sorte e satisfação de ter ao meu lado pessoas que estão sempre dispostas a me dar um conselho, né? A agir também com a cabeça tranquila, né? Pessoas, conselheiros, pessoas que estão sempre dispostas a crescer e agregar cada vez mais, né? Exato, sempre centrados... e presentes, no momento presente, para que, de fato, tenha um melhor acordo, uma melhor conversa entre as partes. Partimos do pressuposto que a negociação e a conversa, né, de forma clara e objetiva, temos um bom movimento coletivo, né? Identificar que todos estamos ali por um mesmo propósito. Exato. Né? Esse exato. é o fator principal. A liderança, a gente vê que, como a Tabita disse, né, a disponibilidade, né, você estar disponível. E a liderança, o líder que está disponível, ele está sempre ali perto das pessoas, inspirando, né? Não é mandar, a gente diz, né, o líder não é aquele que manda, é aquele que inspira. E as pessoas vão junto com ele, né? Então, eu vejo a liderança da Tabita muito assim, muito empática, exatamente aquela liderança que ela está sempre disponível e está sempre, as pessoas sempre engajadas na mesma causa dela. Todas têm o mesmo propósito. Eu vejo, né, a OAB, Itapema, nós ali, todas, nos unimos sempre com o mesmo objetivo e é algo que se conecta. Então, realmente, o líder, ele é essa pessoa que inspira, que está disponível, e ele pensa sempre no futuro, não no que, quando ele sair, no que ele vai deixar,
né? E para as futuras gerações. Essa é uma grande liderança que vai deixar, como a gente diz, um legado, né? Não vai deixar Sem só dúvida. algo. É a visão do horizonte, É, a né? visão Não é do uma horizonte. visão limitada, uma visão só do próximo passo, mas dos próximos passos, né? Uma visão muito mais macro do que exclusivamente micro, né? Como a OAB ela tem abordado a questão da saúde mental para os profissionais da advocacia? Como a doutora tem visto isso? Eu posso falar da minha subseção. A minha subseção, ela tem tratado isso da maneira mais, com a alta prioridade. Esse sempre foi o meu comprometimento em Itapema de buscar replicar essas ações, né? Replicar e trazer tudo que é bom e acrescentar. Então, nós temos, através da comissão de esportes, da subseção, nós já temos grupos de atividade física de individual, grupos de atividade física de atividades coletivas também, né? Com encontros mensais, assim, do pessoal realmente se engajando no sentido de melhorar a saúde física. E de 2022, nós implementamos também lá na nossa sede aulas de yoga, pensando no início lá, né? Na saúde emocional, eu junto com a CAASC na época, a doutora Renata, toda a nossa diretoria, nós pensando aí numa saúde mental, né? Já tinha uma sementinha lá. Então, e perdurou até hoje um projeto tão bonito, né? Que até hoje vocês fazem parte, inclusive. Eu comecei lá em 2022. Exatamente, Estou iniciando ainda no yoga, mas... Estamos juntos, começamos com um trabalho completo. Viu? Então esses sempre foram, assim, né? O início da nossa caminhada, essa nossa preocupação, né? E em Itapema, eu digo que é uma subseção especial porque, vamos fazer isso, vamos. Todo mundo encampa a ideia e trabalha várias mãos e a gente consegue desenvolver, né? E posso falar também de diversos programas que a gente tem feito desde então. Um deles é o programa da Jornada da Jovem Advocacia, né? Também realizada pela Comissão da Jovem Advocacia, que inicialmente comandada lá em 2022 pelo Dr. Rafael, depois pela doutora Ana, que está até hoje aí à frente da Jovem Advocacia. E eu penso assim que ali a gente já está dando o início para o jovem advogado, porque como a doutora Ana, eu uso uma frase que ela sempre fala, né? Que a jovem advocacia está lá, saiu da faculdade sabendo tudo de lei, mas e a prática, né? Como é que fica? Na hora de fazer um contrato, quanto que eu vou cobrar? O que a jovem advocacia pensou? Essas jornadas, né, através de palestras, fazendo advogados um pouco mais experientes, no sentido de levar realmente esse conhecimento prático, e não só do trabalho, mas da vida real mesmo, né? Sim. De como que é a advocacia na vida real, o que acontece depois de se formar. Então, nós tivemos essa preocupação de trazer também esses advogados mais experientes, né? E aí eu agradeço toda a advocacia de Itapema, que é maravilhosa, que sempre encampou essa ideia e está sempre disposta a participar, né? E então isso é algo muito, muito desafiador, assim. Até agora, falando ainda da Jovem Advocacia, também estamos com mais um projeto que já lançados os editais e agora vai iniciar em agosto, né? O trabalho de mentoria. Sim, o que são essas mentorias? É exatamente essa prática da advocacia, né? Então, o jovem advogado tem mais a que aproveitar, porque há anos atrás, e falo isso da minha época, não se tinha ainda tanto desenvolvimento de tanta coisa, não se pensava, não se falava em inteligência emocional com tão clareza, com tanta fundamento de estudo, né? Ao menos não dentro da advocacia, né? Então, isso foi algo que a gente sempre teve essa preocupação. Foi então que a doutora Gisele, né, me procurou, e há anos passados, na gestão passada, e me apresentando, Tabata, o que você acha? Eu sou tal, e falou da qualificação dela, e eu gostaria... Eu falei, óbvio, com certeza, não precisa nem falar mais, já vamos. Na hora eu disse pra ela, né, vamos lá. Falei, vamos lá, porque eu gosto mesmo disso, de novidades que realmente vão agregar, né? Pedi pra doutora, faça o projeto, me apresente. Ela me apresentou o projeto, e em seguida já emitimos a portaria, criamos a comissão. E desde então, a OAB de Itapema subiu de patamar mais
mais um pouquinho, né? E eu digo isso com alegria, com felicidade, porque eu vejo o bem que essa comissão da inteligência emocional está fazendo por toda a nossa advocacia da região, né? Não só de Itapema, porque temos aí advogados de outras subseções que vêm participar e prestigiar dos eventos criados e lançados pela comissão, né? A exemplo deles é o nosso Café da Inteligência Emocional, onde eu posso relatar aqui um caso de um advogado que chegou assim, de mansinho, não, eu só vim dar uma olhadinha, eu só vim tomar um café. Eu falei, não, doutor, é isso aí, né? E a partir do segundo encontro, ele já era o primeiro a sair, o último aliás, o primeiro a chegar e o último a sair. Então, assim, eu achei algo realmente acolhedor, né? Onde nós estamos ali, através dessa roda de conversa, entendendo de que estamos todos passando pela mesma dificuldade, né, emocional, pelos mesmos problemas, né, e esse trabalho realizado não só com o advogado, mas também com os familiares, esse envolvimento e essa preocupação de toda a comissão é, assim, fenomenal. Eu só tenho a agradecer a todas vocês, né, por estarem ali arregaçando as mangas e botando a mão na massa, porque realmente é algo que a inteligência emocional, ela elevou, assim, a consciência de que a gente pode, sim, trabalhar, né, com seriedade, com raciocínio lógico, mas com muita leveza. Perfeita colocação, doutora. Perfeita. Consciência e leveza. Exato. E é bem isso, nos cafés a gente vê muito depoimento de que advogados até já mais experientes falam assim, é bom saber que não sou só eu que passo por isso. Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, porque às vezes, até num dos cafés, as pessoas falam assim, nossa, às vezes a gente é meio solitário, porque a gente tem que saber tudo, a gente tem que dar conta de tudo, os advogados têm que dar respostas na hora, mas assim, e as angústias, né? E ali naquele café, naqueles debates, a gente conseguiu saber assim que, mesmo com experiência, a gente também tem a procrastinação, a gente também tem aquelas questões de, né, do medo, a falta de foco, que às vezes, né, com tanto tempo de advocacia a gente perde, ou a gente fica desanimado, e o trabalho que a OAB está fazendo, de todo sistêmico, né, porque é isso, a inteligência emocional, ela não é só emoção, é a questão da saúde, o esporte, é a questão de você estar também com outras pessoas, a mentoria para os jovens advogados. Isso traz a segurança e evita aqueles abalos emocionais que a gente tem, né? Aquela insegurança. Então, esse trabalho sistêmico que a gente, né, tem a oportunidade de ter na OAB. E é isso que é o desafio, né? Fazer com que as pessoas entendam que está tudo ali gratuito, né? Disponível. E por que as pessoas não aproveitam? Porque elas não têm inteligência emocional, porque elas realmente não agem, né? Elas sabem que deve agir, sabem que tem que fazer um esporte, sabe? O jovem advogado sabe que precisa da experiência e muitas vezes o desafio é por que não agir? E aí que a inteligência emocional começa a mostrar os caminhos, né? Do agir certo na hora certa. E mostrar, complementando, né? Mostrar que eles não precisam dar conta de tudo. Não. Eles só precisam dar conta de si mesmo. De si mesmo. Se eles derem conta de si mesmo, é igual quando você vai no avião lá, que a aeromoça faz os primeiros socorros, né? Em quem que você tem que botar a máscara primeiro? Em si próprio, né? Para depois você poder ajudar o próximo. Exatamente. A transformação, a mudança começa em você, para depois ser através de você. Depois né? Então, você precisa resolver você, né, as suas emoções, para você conseguir até lidar com as emoções do cliente. Se você está bem resolvido, se você está bem estruturado, você consegue, sim, né, trabalhar com o que, como a doutora Tabita disse, quando a pessoa vem fazer algo a você, se você está bem resolvido, você sabe que é dela. Não é teu. E isso consegue separar todos os sentimentos e todas as emoções que surgem nos momentos e nas situações, nos atendimentos, no próprio dia a dia, né? Saber separar, opa, isso é meu, isso não é meu, isso é do outro. Talvez eu estou sendo só um espelho para o outro. Verdade. E trabalhar essas áreas e ter essa oportunidade na OAB é incrível, né? Você ter esporte, você ter lazer, você ter um momento de família, num café, num evento a gente fez, chamou as esposas dos advogados, né? Foi incrível, né? Foi uma roda de conversa e elas, né? A gente até para nós foi um aprendizado em saber como era o outro lado, né? A gente vê o lado das esposas dos advogados, como elas se comportam, o que elas sentem, né? Como a família vê o profissional
profissional, do advogado. E como isso acaba refletindo no todo, né? Até as próprias confraternizações que a OAB promove, né? Sim. E eu digo isso, as nossas confraternizações, as regulares que a gente tem, festa do Dia do Advogado, confraternização de final de ano, que é um momento em que o advogado tem a oportunidade de confraternizar com outros advogados, com os familiares dos advogados, de uma forma totalmente informal. E digo isso porque hoje a gente não se encontra mais nos fóruns como era antigamente, né? Então, também é uma forma de pertencer à classe e valorizar a classe cada vez mais, né? Esse é um dos nossos objetivos. Em Itapema temos também o jantar da Jovem Advocacia mensal, né? Onde é um momento de network, de conversa, de bate-papo, para os jovens advogados mesmo poderem desabafar e falarem das suas dores, né? Das suas angústias. E estamos sempre atentos ali para poder... quem sabe aqui é o momento de nós fazermos algo para poder ajudá-los, enfim, né? E vai os mais antigos advogados também para aproveitar, né? Os mais experientes, não necessariamente antigos, não os só. mais experientes, né? Concordo. Um caminho aí com alguns passos só caminhados a mais. Exato. E para o advogado é interessante eles terem essa noção de trazer a família para os eventos da OAB, para que os familiares entendam também a profissão, né? Para que o filho veja, meu pai é advogado, então quando a gente sai de casa para fazer alguma coisa, eles sabem onde a gente está, né? Sabe onde é, quando no Dia das Mães a gente levou os filhos lá para a OAB. Então, toda vez que eu vou na OAB, o Pedro já sabe onde eu vou, meu filho, né, o Pedro. Ele sabe onde eu estou, ele já tem aquela referência e eles começam a fazer parte a agir também, a fazer parte desse meio que a gente vive, né? Então, não fica o trabalho da mamãe é separado do que eu sou, do que eu, né, não tem aquela noção. Eu acho incrível isso e faz parte também da inteligência emocional, você unir a família, porque a gente só é feliz se tá tudo bem, tudo equilibrado, né, doutora? Sim, os pilares da vida, né? Todos eles são a vida a pessoal, a profissional, né? Esses pilares estando bem estruturados e bem alinhados, isso de fato vai trazer um equilíbrio, né? Trazendo até aqui a simbologia da balança. Se os pilares eles estão de fato iguais, nós temos equilíbrio. Vamos lá, Tabita. Na sua visão, o autocuidado emocional deve ser reconhecido como uma competência profissional? Com certeza, sem dúvida alguma, né? Eu sou a prova viva de que tudo, a inteligência emocional abre muitas portas, né? Porque se você está aí disposto e emocionalmente e intelectualmente também, as portas se abrem, né? E eu brinco assim, né? Que a gente tem que se cuidar física e mentalmente, porque se você tá ali, é como se fosse um celular. O celular tá acabando a bateria e você quer abrir 25 ou 5 aplicativos ao mesmo tempo. Uma hora ele vai travar, né? E o nosso corpo funciona da mesma forma. Uma hora você vai criar um bloqueio, seja ele emocional, seja ele físico, por alguma dor, né? Então, realmente é algo assim que devemos dar prioridade. E eu tenho certeza que a OAB está atenta a isso e conseguiremos, né, com muita brevidade, levar esse projeto a toda a advocacia de Santa Catarina para que todo advogado, eu faço votos mesmo para que todo advogado consiga pertencer à inteligência emocional. Né? Porque realmente é um divisor de águas, assim, né? A nossa vida antes da inteligência emocional e depois, né? Antes mesmo ali eu estava pensando, assim, né? Sobre uma determinada pessoa que nem é da área jurídica, mas, poxa, né, que falta faz na vida dessa pessoa uma inteligência emocional? E quantos de nós não conhecemos pessoas que a gente deseja que essa pessoa tenha realmente um pouquinho de inteligência emocional no sentido de saber gerenciar suas emoções, né? De saber quando se calar, de saber quando agir, né? De pensar assim, não, mas será que, de repente, eu faria dessa forma se eu tivesse com a cabeça mais tranquila? Então, realmente é algo que depende do envolvimento de várias pessoas, né, para que a gente consiga crescer e, repito, é um exercício diário. Eu tenho muito claro, e todo mundo já sabe, né, esse exemplo de pessoas tecnicamente perfeitas, com um grande conhecimento, uma grande bagagem, né, racional, intelectual, mas não consegue falar com as pessoas, não consegue prosperar, não consegue ter sucesso, porque não consegue se relacionar, né? Então, assim, não consegue exercer a profissão com leveza, com sucesso, porque tecnicamente é perfeito, mas não tem
a capacidade de se relacionar, né? E a gente fala que emoção, né? Os negócios, eles são com pessoas. Ninguém é mandado embora, muitas vezes, a maioria das vezes, desculpa, não são mandados embora por falta de conhecimento técnico, mas por falta de relacionamento, por falta de controlar Gestão essas emoções, emocional. por falta de gestão emocional. Então, é bem isso. É uma competência que faz parte do seu sucesso profissional. Você conseguir se relacionar e Com controlar certeza. suas emoções. Porque é bem isso. Quantas pessoas são ótimas, né? São grandes, têm muito estudo, mestrado, doutorado, mas não evoluem porque ficam só naquela, sem humildade, sem se relacionar com as pessoas e não têm a capacidade de evoluir, né, nos relacionamentos. É um dos fatores, talvez, que eu venho em contato com alguns empresários e alguns colegas que trabalham em jurídicos ou departamentos de RH de grandes empresas, que um dos motivos das demissões não é mais a falta de técnica, porque a técnica é treinável, mas é no gerenciamento emocional, é no trabalho em grupo. Isso está sendo um dos fatores muito visados para grandes empresas, né? Talvez aqui saímos um pouquinho do foco da advocacia, mas é para trazer mesmo a percepção de que a inteligência emocional é imprescindível para todos os profissionais, né? Independente da área de atuação. Eu diria até que a inteligência emocional, ela faz parte de uma estratégia, né? Sim. Porque você consegue, através dessa estratégia, chegar aonde você quer. Sim. Com toda certeza, né? Quando você tem capacidade de se relacionar com as pessoas, a capacidade a empatia, ou você consegue passar para o outro do jeito que ele entende, né? Não do jeito que você acha, né? Que é aquela frase que a gente sempre fala, né? Tratar o outro como ele quer ser tratado e não como você acha que ele deve ser tratado. Quando o líder consegue fazer isso, aí você consegue ter relacionamentos, você consegue ter sucesso, você consegue dar ordens, mas da maneira que a pessoa faça sentido para ela cumprir, que né? ela compreenda. Que ela compreenda. E essa tua frase, ela foi algo muito marcante, assim. Foi um dos divisores de água na minha vida. De saber que a pessoa que eu estou falando, eu não preciso tratar ela da forma como eu gostaria de ser tratada, porque pessoas são diferentes. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Tem pessoas, se eu falar com uma pessoa que não é prática, ela talvez se ofenda, ou não goste, ou ache eu muito ríspida, né? Então, a inteligência emocional na liderança, ela me ajudou muito nesse sentido, de não necessariamente tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. E aí, outra qualidade é isso, né? A gente sempre trabalhar com pessoas diferentes. A gente acha que é muito fácil trabalhar com pessoas parecidas, né? Com o mesmo tipo, com o mesmo ritmo. E aí que a gente se engana, né? Eu aprendi isso depois da inteligência emocional. Porque eu sou uma pessoa muito dinâmica, direta, rápida. E aí não conseguia trabalhar com pessoas que a gente dizia mais metódica, lerda, né? Mais devagar, mais paciente. Mais calma. Mais calma. Só que eu não tinha não tinha resultados. E quando eu aprendi que eu tenho que trabalhar com pessoas diferentes, porque é ali que ela me completa, né? Ali que ela me acrescenta. É na diferença. É na diferença que você aprende, que você evolui. Aí mudou totalmente a minha forma de trabalhar e a minha forma de falar com as pessoas, porque foi bem isso. Como eu falo, assim, eu tenho que ter a pessoa que é controle de qualidade. O Imetro. O Imetro, porque eu faço, me manda fazer, eu faço. Mas eu preciso de alguém que olhe, que com mais calma, que tenha o senso mais crítico. Então, essa troca que a gente aprende com a inteligência emocional, de entender os relacionamentos, faz com que tudo que você tenha de conhecimento técnico seja muito mais produtivo. Que a gente tenha consciência, que a gente tenha consciência de que a gente não precisa ser bom em todas as áreas, né? É verdade. Não conseguiremos fazer tudo e também não conseguiremos ser extremamente excelentes em tudo, né? Isso faz parte. E a doutora Gisele trouxe algo bem importante, né? Ela falou aqui do Imetro, que eu achei engraçado, mas ela é o Imetro. Porque nós somos um pouquinho assim, eu sou um pouquinho Imetro. Legal, que pouquinho só. Mas o que seria de nós como seres humanos se todos fôssemos iguais? Onde estaria o crescimento? Mas é aí que criam-se os possíveis conflitos e os desafios. Mas aí também é que está um grande crescimento. Sim. Se fosse sempre igual e no mesmo movimento, fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados seriam sempre iguais e da mesma forma, né? Então, as diferenças, elas se complementam. Excelente. Excelente fala, doutora. Bom, falamos aqui já dos novos advogados, principalmente a doutora Tabita trouxe muito
sobre os novos advogados, mas eu pergunto um pouquinho mais, um passinho a mais, um pouquinho mais profundo. Como a doutora percebe que os novos advogados estão lidando com a inteligência emocional? O que eu tenho observado é que a jovem advocacia está muito mais curiosa do que antigamente, né? Isso é um facilitador para a jovem advocacia, porque está muito atento. E digo atento não só ao estudo, mas atento às redes sociais, à informação digital, e isso tem facilitado muito, né? Mas, ao mesmo tempo, eles também estão recebendo muito conteúdo, né? E tentando absorver conteúdo de uma forma excessiva. E com isso junto vem o quê? A cobrança em si mesmo, né? A cobrança de quê? De ter resultados rápidos, né? De prosperar rápido, né? E a gente sabe que numa carreira nem sempre isso acontece. Aliás, raras as vezes, né? Que isso acontece. Então, eu penso assim que a jovem advocacia tem uma sorte, né, de ter uma OAB presente, de ter pessoas sempre próximas. E se eu pudesse dar um conselho para todo jovem advogado, seria não fique com vergonha de pedir ajuda, né? Isso a gente fala em toda entrega de carteiras. Eu e a doutora Ana, presidente da comissão da subseção, nós sempre ressaltamos isso para o jovem advogado. Vocês estão ali recebendo a credencial da OAB, vocês não sabem de tudo. E nem eu sei, ninguém sabe, né? Então, assim, tenham a humildade, sejam humildes. Esse é sempre o nosso primeiro conselho, se assim, né, pudéssemos dar algum conselho, seria: sejam humildes para aprender e humildes para buscar ajuda. Esse é um dos principais focos, assim, e usar e abusar da OAB, do que a OAB oferece para o crescimento e desenvolvimento pessoal, para o crescimento e desenvolvimento profissional, participar dos nossos eventos, participar dos nossos jantares da jovem advocacia, né? E isso é algo que transcende, assim, é algo que realmente, se a jovem advocacia soubesse, né, tudo que tem ali que a OAB oferece para eles poderem melhorar e crescer cada vez mais, seria maravilhoso, assim, é maravilhoso. E eu só tenho votos realmente para que a jovem advocacia continue sendo curiosa, continue observando a experiência, porque isso conta muito, e pedir para que sejam pacientes, porque a gente sabe que a inteligência emocional é algo adquirido e construindo, né? E é construído dia a dia, é construído de pouquinho em pouquinho, prestigiando os cafés da inteligência emocional, né? Participando das nossas palestras, ouvindo os podcasts, procurando informação, cuidando da sua saúde física também, através de todas as redes de apoio que a CASC oferece, né, que a OAB oferece, grupos de corrida, se for preciso, terapia, né? Aliás, a terapia é bom até para quem não precisa, né? Para todos. Pra sempre, Então, né? é algo, assim, fundamental e estamos sempre atentos, e eu, particularmente, no que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Maravilha. Ótimo, né? E o que eu falava esses dias no escritório, a gente estava conversando, é não pular fases também, né? A jovem advocacia e o jovem quer sempre pular fase, quer chegar mais rápido. É ansiedade. É uma ansiedade, né? Porque eles estão, né? O conhecimento, a área digital, ela é assim, né? Aquela Muito rápido. Muito rápido a informação e pular fases. Então, assim, ter, como a doutora disse, paciência, que é um processo. Né? É um processo de conhecimento, de experiência, e quanto mais você tem mais experiência, quanto mais você aprende com os seus erros, mais você consegue ter esse equilíbrio, né, das emoções, da razão e emoção. É fantástico. E aproveitar o que a OAB oferece, né? Sempre Exatamente. a gente está... Porque tem muita gente trabalhando para isso, né? Com muita certeza. gente né, servindo dessa forma, né? Para finalizar, então, doutora, nossa última pergunta, passou rápido. Que mensagem você deixaria para os profissionais da área jurídica que estão hoje sobrecarregados emocionalmente, mas que ainda resistem ao desenvolvimento emocional? Eu digo assim, ó, que não é mágica, é um passo de cada vez. Né? Procure o conhecimento, procure saber mais sobre a inteligência emocional, não tenha preconceitos, porque eu sou a prova viva que a inteligência emocional só vai trazer benefícios, ela só traz benefícios a quem deseja, a quem a procura, né? E ser inteligente emocionalmente significa sentir, né? Ser empático,
e trazer benefícios, vai trazer benefícios não só na área profissional, né? Mas em todas as áreas da relacionamento familiar, pessoal, né? O cuidar de si, essa saúde física, esse conjunto aí da saúde física, da saúde mental, né? Ser líder, aprender a ter a liderança, né? A ser o líder importante. em qualquer... não significa endurecer. Vocês acham que eu endureci? Não. De forma alguma, né? Ao contrário, Então- né? Se coloca mais ainda no lugar do outro. Né? Exatamente. Então, você não precisa agir com rispidez ou com distanciamento, né? Para que você seja um líder, exatamente o que a doutora comentou ali. Então, acredito que seja mais sobre isso mesmo. E se permitir, né? Como a gente fala sempre nos nossos eventos, né? Que as pessoas chegam assim, inteligência emocional, né? O que será isso, né? Onde vivem, Ou comem. vão fazer o quê, né? O que Mas acontece? se permita ter esse conhecimento, permita-se passar por isso, né? Aprender sobre isso e treine até se tornar, né? Isso, Porque treine, nós treine. estamos em constante treinamento, a gente não sabe tudo, a gente está vivenciando, experienciando isso e a gente está tendo resultados, isso que é o mais importante, né? Porque a gente vê que começou ali pequeno e a gente está transbordando aí e mudando, transformando muitas pessoas. Importante é o primeiro passo. É, primeiro passo. E não desistir. Não temos certeza, né, as tais das certezas absolutas, né? Não temos certeza do tamanho desse caminho, de quanto tempo que ele vai perdurar, ou se é muito longo, se é muito enfadonho, mas o importante é não parar, dá o primeiro passo e continua. Também não importa a velocidade, o que importa é continuar. Pode ser na inteligência emocional, com as suas ramificações de autoconhecimento, de alta performance, mas continuar no caminho, não parar. A constância, né? A gente fala muito sobre foco na inteligência emocional, mas eu particularmente entendo que melhor que foco é você ter a constância. Né? Você estar sempre, vai acontecer altos e baixos, mas você ser constante nesse caminho aí do autoconhecimento, né? Da alta performance. E do conhecimento técnico, sim. Nós somos advogados, a gente precisa do conhecimento técnico. Essa inegável. busca não vai parar. Esse caminho não vai parar. Mas Conhecimento técnico e raciocínio lógico é algo intranscendível ao advogado, né? Exato. faz parte da nossa carreira, mas eu digo assim que esse plus, né, e esse complemento da inteligência emocional, cuidar das emoções e cuidar dos relacionamentos é essencial. Mais uma cerejinha pro bolo. Aí. Então, encerrando aqui nosso Pode Sentir. Obrigada, presidente, por compartilhar conosco a sua vivência. Além de conhecimentos técnicos, mostrou assim o quanto você tem coloca em ação o sentimento mesmo, a sua vivência, a sua empatia, né? E você é uma líder que realmente transforma, né? Você lidera, transforma, vivencia a OAB. E isso nos honra, né, de estar aqui com a gente. E se a gente pode dizer assim, obrigada por ter acreditado, né? Por ter acreditado nesse projeto e que realmente eu tenho certeza que ele vai transbordar, não só para a advocacia, mas para todas as pessoas que querem ter esse acesso e vão ter esse acesso, que esse é o nosso propósito, né? Terão. Eu agradeço também o convite mais uma vez e faço votos para que esse projeto, né, que iniciou aí há pouco tempo, um pouco mais de 2 anos, né, doutora Gisele? Para que ele se replique aí por todo o estado, como a advocacia de Itapema já tem sentido e está vivenciando e está crescendo. Faço votos aí para que a gente continue realmente nesse processo, né? E agradeço mais uma vez a vocês por estarem à frente, por serem vocês as pessoas que estão levando adiante aí o nosso propósito. Obrigada, doutora. Se você que nos ouve se identificou com o conteúdo, compartilhe com os colegas e acompanhe os próximos episódios. No Pode Sentir, acreditamos que a verdadeira alta performance nasce do equilíbrio entre a razão e a emoção.